Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pela estrela, pela chuva, louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morremos, pela vida por Deus, pela fé no coração, pela salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Quando venhas cantar, vendo seu amor cantar, suas juras sem cessar, vamos nos louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria podermos nos reunir para refletirmos na Palavra do Senhor. Hoje o texto que nós queremos fazer a nossa reflexão é o Salmo de número 66, versículos 1 a 12. Salmo 66, versículos 1 a 12. Como vocês puderam acompanhar com as duas músicas iniciais, este é um salmo que fala de louvor. Louvar a Deus. Este é o tema da nossa reflexão de hoje. Salmo 66, versículos 1 a 12, encontramos assim registrado: Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isso a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo ouro, pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, queremos refletir sobre
este tema que eu já disse, louvar a Deus. Este salmo é um salmo muito interessante, muito bacana para a nossa reflexão. Aliás, uma dica, todos os salmos são interessantes para a nossa leitura, são importantes para a nossa reflexão. Este será um ano que nós iremos refletir nos salmos semanalmente com vocês e vamos ver a riqueza que este livro da palavra do Senhor traz para nós. Mas voltemos aqui ao nosso texto. Ele inicia com esta frase maravilhosa que nós devemos também fazer coro juntamente com o salmista. Que todos os povos louvem a Deus. Louvar a Deus é reconhecer a sua perfeição, a sua grandeza. Louvar a Deus é também falar da sua importância em nossa vida e do quanto nós somos dependentes dele. No texto aqui nós podemos olhar, identificar algumas coisas para a nossa vida, principalmente ali no final do texto, quando fala de dificuldades, de provações que nós passamos. Até eu iria perguntar, você que está me assistindo, você tem motivos para louvar a Deus? Como está a tua vida hoje, a ponto de você dizer, eu louvo a Deus por isto, por este emprego, pela minha família, pela minha saúde. Eu louvo a Deus, talvez, pela dificuldade que eu tenho na minha saúde, pois aí eu lembro que eu preciso do Senhor. Eu lembro que eu sou falho. Nós somos todos finitos, nós vamos morrer aqui neste mundo. Continuamos vivendo esta pandemia do Covid-19, novas variantes aparecendo a cada momento. Ficamos angustiados, ficamos temerosos, ficamos preocupados. E será que podemos ainda louvar a Deus? Deus continua agindo neste meio? E eu diria sim, nós temos motivos de sobra para louvar a Deus, independente da situação em que nós estejamos vivendo. É muito importante lembrarmos uma das palavras do apóstolo Paulo, que ele deixou registrado. Aprendi a agradecer, a estar contente em toda e qualquer situação, seja na bonança, seja na dificuldade, seja na doença, seja na saúde. Eu aprendi a louvar a Deus em toda e qualquer situação. E assim também nós devemos fazer. Devemos olhar o que Deus tem feito em nossa vida. Aqui no Salmo é citado um dos eventos mais marcantes presentes no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, saindo do Egito, saindo da sua prisão, onde eles eram escravos, liderados, libertos por Moisés, eles passam pelo Mar Vermelho aberto. Eles passam ali em segurança. O rio é aberto, o mar é aberto para eles passarem. Um ato maravilhoso, um ato poderoso de Deus na vida daquele povo. E então nós pensamos o seguinte, ou pelo menos tem muitas pessoas que assim pensam: eu vou louvar a Deus quando Ele fizer algo maravilhoso na minha vida. Quando Ele fizer um milagre radiante. Quando Ele demonstrar todo o seu poder, como fez quando libertou o povo de Israel. Como quando Jesus curou, multiplicou pães e peixes. Enfim, algo maravilhoso. Deus faz maravilhas em nossa vida. E nós não nos damos conta disso. Hoje, um dia a mais na nossa vida também é uma maravilha. Mais uma oportunidade que temos para fortalecer a nossa fé. Mais uma oportunidade que temos para reconhecer que Ele é o Deus verdadeiro, Jesus é o nosso Salvador. Mais uma oportunidade que temos para falar com a nossa família das maravilhas que Deus tem feito. Ele operou a fé em nosso coração.
Vamos ser bem sinceros. Quem de nós, por livre e espontânea vontade, iria dizer eu quero crer em Deus? Ninguém. Deus age em nosso coração para nos fazer sermos cristãos. Deus age em nossa vida para nós servirmos a Ele com alegria. E esta alegria está no fato dele nos salvar. Dele vir a este mundo em Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da morte eterna, para nos dar consolo e esperança quando o assunto é morte. E às vezes nós vamos passar por situações complicadas em nossa vida. Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata provada pelo fogo, assim nos provaste. O metal precioso da prata, ela tem que ser provada pelo fogo, ela tem que passar pelo fogo para ver qual é a sua validade. E por vezes nós também temos que passar por situações um tanto difíceis para que a nossa fé seja provada. Para que nós estejamos cada vez mais firmados em Cristo, orando a Ele e proclamando a mensagem de Cristo para todos. Lembramos as palavras do salmista Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Por mais difícil que seja a nossa situação, Deus está conosco. E este é um dos motivos que nós temos para louvar a Deus. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou largados no meio desta pandemia. E nunca vai nos deixar. Prova disso é como a igreja se mobilizou para que a palavra chegasse cada vez mais longe nos lares. Cada congregação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil achando meios para que esta palavra pudesse chegar nos lares dos seus congregados, para receberem o conforto e a certeza de Cristo. Deus continua presente na nossa vida. Infelizmente, nós, seres humanos, por causa do nosso pecado, da nossa falha, nós desprezamos esta palavra. Achamos outras coisas mais tentadoras, mais prazerosas do que refletir na palavra do Senhor, do que acompanhar um momento devocional, cultuar a Deus em nosso lar. Usamos a desculpa da pandemia para também não sairmos da casa e irmos para a igreja. Mas Deus continua vindo a nós, continua nos chamando, continua nos abençoando, continua nos perdoando em Cristo Jesus. Por isso eu digo, nós temos motivos de sobra para louvar a Deus, pois Ele não nos abandona. Muito pelo contrário, Ele nos salva. Ele nos leva a ter a certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Na Bíblia de Estudo da Reforma, nós temos a seguinte aplicação desse texto bíblico do Salmo 66. Os atos de salvação do Senhor, culminando no ministério de Cristo, asseguram ao seu povo que Ele fará com que todas as coisas, inclusive as dificuldades, cooperem para o bem final deles. As dificuldades podem nos tentar a abandonar a fé, porém saber que o Senhor usa as dificuldades para provar nossa fé, nos fortalecerá para conservarmos a nossa fé. Nós temos também que ser agradecidos e louvar a Deus pelas dificuldades que surgem em nossa vida, pois elas muitas vezes nos impulsionam como cristãos a fortalecermos a nossa fé. E aqui é citado nessa explicação o texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29,
onde diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo coopera para o nosso bem. Se eu creio em Cristo como meu Salvador, tudo vai cooperar para o meu bem, pois tudo vai me levar sempre para estar cada vez mais firmado em Cristo. E se eventualmente acontecer de descansarmos aqui neste mundo, morrermos, para aquele que crê em Jesus é a melhor coisa, pois ele vai para o céu. Ele estará ao lado de Deus na eternidade. Querem coisa melhor? Essa é a promessa de Deus. Essa é a garantia para todo aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador. Se todas as outras coisas da nossa vida estiverem ruins, pelo simples fato de eu crer em Cristo como meu Salvador, este é o motivo mais que suficiente para que a minha vida seja toda uma vida de louvor a Deus. E então, conclamarmos todos que estão ao nosso redor, que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Sim, nós temos que louvar a Deus com alegria. Não é com peso, não é com tristeza, não é por obrigação, mas sim por gratidão, por amor, porque Deus nos ama e quer que todos sejam salvos. Por isso, louvar a Deus é maravilhoso. O salmista aqui ainda coloca que ninguém se revolte contra Deus. Novamente eu pergunto, você tem motivos para louvar a Deus? Se vocês tiverem dúvida no teu coração, não pense em se revoltar contra Deus, porque nada dá certo conforme o teu projeto, teus planos. De repente estamos passando por um período de doença ou de luto. Nós temos que lembrar que o nosso Deus, ele é muito superior a isso. E ele nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Uma das frases de um dos hinos que nós escutamos diz: como nós poderemos calar vendo o amor de Deus sem par. Então nós temos que falar, testemunhar, anunciar este Deus que habita o nosso coração, este Deus que nos move a louvarmos Ele, este Deus que nos conforta e nos fortalece. Como filhos de Deus, não podemos ficar calados. Temos que testemunhar quem é o Senhor da nossa vida. E nós fazemos isso quando nós louvamos a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito em nossa vida. Pela fé que Ele nos deu, pelo alimento que recebemos, pela nossa família, mas sobretudo pela salvação, pelo perdão conquistado por Cristo, que deu a sua vida para perdoar você e a mim e nos conduzir para o paraíso celeste. Amém. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós te louvamos por todas as coisas que tu tens feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu agiste em nossos corações, nos tirando das trevas, da condenação e nos levando para a luz da tua salvação. Obrigado, Senhor, porque podemos nos preparar para celebrar o nascimento de Jesus. Este nascimento que garante que os nossos pecados são perdoados, pois Cristo veio a este mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Que os nossos festejos de Natal sejam inspirados sempre no teu amor, na tua graça e também no teu sacrifício. Querido Deus, motivos temos suficiente para te louvar, Senhor, por todas as bênçãos que tu derramaste em nossa vida. Por isso, Senhor, abençoa-nos para que sempre estejamos louvando o teu nome e também encarando todas as situações em nossa vida, principalmente as dificuldades, como momentos de nos aproximarmos mais a ti e ficarmos mais firmes na fé em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.
Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o momento final desse nosso momento devocional. Lembramos os avisos da nossa congregação no próximo final de semana. Nosso culto presencial será no sábado, 19 horas. Após o culto, teremos uma reunião com pais e confirmandos. O culto também será gravado, postado depois no YouTube e nesta página do Facebook. Também lembramos do nosso próximo momento devocional, na próxima quarta-feira, onde eu conto com a presença de vocês que nos acompanharam e também quem mais vocês puderem divulgar este nosso vídeo, para que mais pessoas também possam reconhecer as razões que têm em sua vida para louvar a Deus. Concluímos ouvindo uma canção. A paz de Cristo a todos. Uma boa noite.